Então, eu aprecio muito os canais de YouTube que são especializados em música pop, rock, heavy metal, né? E que também abrangem jazz, o folk, o blues, a música erudita, a música sacra. Mas aqui, em especial, na cultura pop, rock, metal, né? Eu também aprecio muito, né, os canais que são apresentados por pessoas que são especialistas no assunto, né? Que curtem isso e que também possuem acervos invejáveis, né? O meu acervo já não é tão grande assim, mas é o suficiente para o meu gosto. E, mas a parte isso, né? A questão assim, geralmente, esses apresentadores, né, os apresentadores desses canais de YouTube, que estão ali sempre com né, vamos dizer assim, expressando as novidades aí no mundo do rock, pop, metal, ou então estão contando um pouco, né, da história do rock, né, ao longo de séries, né, que eles vão produzindo, né, aos poucos. O que me parece que escapa a esse pessoal é perceber a ponte que muitas vezes essas bandas antigas, sobretudo, vamos pegar aqui anos 50, 60, década de 50, 60, 70, até 80 ali, mais ou menos. Mas, vamos dizer, o olho do furacão, né, o caldo mais grosso disso tudo me parece estar entre os anos 60 e 70, né? E muitas vezes esse pessoal todo, né, que comandam esses canais aí, me parece que a perspicácia deles de perceber algo a mais nisso falha, né? Então, se o cara vai lá falar de um Beatles, de um Rolling Stones, de um Led Zeppelin, de um The Doors, por exemplo, são poucos os momentos em que ele realmente consegue perceber as referências, né? Vamos dizer assim, de alta cultura que muitas vezes preenchem esses artistas, os trabalhos desses artistas. Eles até fazem, muitas vezes, mas referências bastante longínquas e bastante cruas, bastante superficiais, né? Me parece que eles não sabem interpretar, muitas vezes, o que o artista queria dizer exatamente com uma determinada canção ou até com o encarte de um determinado álbum, né? Também, falo por mim aqui, falo pela minha experiência. Eu, como estudante sério, eu pelo menos tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida é estudar. Eu não sou um gênio, não sou escritor, não sou professor, mas uma coisa eu sei fazer, é aprender, é me debruçar, ler e procurar aprender. E se tem uma coisa que eu aprendi com os grandes, né, e continuo aprendendo, seja com o professor Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, Viktor Frankl, com os poetas, com os grandes escritores, é que tudo tem um sentido. Inclusive, isso está até na própria Bíblia, nos livros sagrados, tudo isso está bem descrito. Está até, de certa forma, previsto tudo isso. Então, eu acho que valeria a pena, vamos dizer assim, estabelecer uma espécie de diálogo, ou pelo menos um discurso que parta por exemplo, de uma banda de rock dos anos 60 ou dos anos 70 e que isso possa se estender até décadas ou séculos antes, né? No sentido de se, vamos dizer assim, de se, de se querer chegar a algum lugar, de fazer até de um álbum de rock uma fonte de conhecimento, uma coisa que vai, não é não só um hobby que você tem, uma paixão que você tenha por ouvir bandas, mas fazer disso, né, algo que vai preencher a sua inteligência, né, de conteúdo, que vai, de certa forma, se articular com algo a mais, que vai te ajudar pelas referências que parece fazer, né, que a arte aqui parece fazer, pelas referências que ela parece apontar, a pessoa consiga enxergar mais longe, perceber mais coisas, né, coisas até mais profundas que a própria arte que está aqui e que já estavam aí no mundo, né, e que serviram de inspiração para esses artistas. E por que que eu digo isso? Vamos pegar aquela geração lá, ou como alguns dizem, aquela safra de músicos, de roqueiros dos anos 60.
Todos eles são pessoas que nasceram na década de 40. Seja um John Lennon, um Paul McCartney, um Mick Jagger, um Keith Richards, um Jim Morrison, a Janis Joplin, um Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck, né? Rory Gallagher, Robert Plant, né? Um Ozzy Osbourne, um Geezer Butler, enfim, a lista quase não acaba, né? Um Alan Wilson. Todos eles são nascidos na década de 40 e passaram a sua infância em, em um período e em lugares onde não existia nenhuma cultura pop como existe hoje, né? Você pega lá vamos pegar um Syd Barrett, né? Que logo após o lançamento do primeiro álbum do Pink Floyd acabou surtando. Mas você percebe que o Syd Barrett é um cara com uma sensibilidade artística fora do comum. Embora ele não tenha produzido coisas de altíssima categoria, eu gosto muito. Eu, sinceramente, eu gosto tanto das músicas do Syd Barrett, solo, quanto as do Pink Floyd. Mesmo ele estando já com o coco louco, né? Por quê? Percebam a época em que ele nasceu, né? E que tipo de educação ele recebeu, tanto a educação em casa quanto a educação na escola. Que tipo de cultura rodeava essa gente? Não era o rock, não existia o rock ainda. O rock nasceu em meados dos anos 50, basicamente com Chuck Berry e Bill Haley, né? Não é nem o Elvis que produziu o rock. O Elvis foi o cartão de apresentação do rock, né? Mas se você pegar o próprio Elvis mesmo, o Elvis é um homem que é da geração dos anos 30. Que tipo de educação recebeu? Que tipo de formação cultural essas pessoas receberam? Não tinha nada de rock neles, né? Eram pessoas que estavam, claro, que recebiam, vamos falar a verdade, estamos falando de pessoas que vivem ou viviam ou na Europa ou na América do Norte, Estados Unidos, onde a educação até hoje é de primeira linha. E naquele tempo certamente era bem mais poderosa no sentido de formar pessoas capacitadas profissionalmente, intelectualmente, artisticamente, né? Então eram pessoas que liam literatura, filosofia. Hoje, se você fala assim, principalmente aqui no Brasil, o cara estuda literatura, o cara estuda filosofia, é uma coisa assim que é um ponto fora da curva, né? Vamos dizer assim. É uma coisa quase bizarra ou uma coisa extraordinária. Nossa, o cara estuda. Porque essa escola, realmente, eu já na minha geração, anos 80 aqui no Brasil, as escolas já não estavam, né? Não vou entrar aqui na questão de revolução cultural, método Paulo Freire, nada disso, né? Esse é assunto para outros, né? Ainda temos muito que aprender, mas de fato, seguindo ali os passos do professor Olavo de Carvalho, a educação já não estava boa, né? E as referências culturais que eu recebi na escola foram muito, muito fracas, né? Era assim, não nos instruíam a ler literatura. Apenas se fazia menção à literatura. Por exemplo, iam contar estudos sociais na época, né, quando eu era pequeno. Se falava da Odisseia, da Ilíada, se falava de Virgílio, a Eneida, mas se falava, mas não se instruía os alunos a ler isso, entendeu? Se fazia referência a Dante, aos filósofos, se fazia toda a cronologia da filosofia, mas nunca nos ensinaram a ter um interesse real. Nunca se despertou a curiosidade, pelo menos, né? No tempo em que eu, né, era criança na escola, já a educação intelectual e artística já não era, né, como deveria ser, como já era, por exemplo, no tempo dos meus pais ou no tempo dos meus avós, né, que já não era, aqui no Brasil já também nunca foi tão, tão sublime quanto, né, por exemplo, na Europa. Mas no tempo, na geração dos meus pais ou dos meus avós, era uma educação melhor, uma educação com uma qualidade e uma responsabilidade muito maior do que já na minha geração.
Então pense isso na Europa e pense esses músicos todos de rock dos anos 60 que passaram a sua infância nos anos 40. Né? A formação intelectual, cultural, artística deles era bem mais profunda. E tudo, a referência que eles tinham era para trás. Então, muito do que eles cantam nas suas músicas se referem àquilo, coisas que viveram no passado. Você pega lá, pega o Peter Townsend, por exemplo, quando o The Who lançou o Tommy, a ópera rock, Tommy. Tem tudo a ver. Ele conta histórias de coisas que se passam lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Né? Então, olha o pensamento dele. Todas essas bandas, basicamente, no início dos anos 60, começaram cantando músicas de amor, mas todas elas foram evoluindo e se tornando bandas com temáticas variadas, né? Com, vamos dizer assim, reflexões, meditações um pouco mais profundas sobre a vida. E isso era uma coisa comum, era comum meditar sobre isso. Se vocês, qualquer um que seja fã de Beatles aí, estiver assistindo um dia o documentário Let It Be, né? O filme Let It Be dos Beatles, perceba em determinado momento, quando o Paul e o George estão conversando, o George fala bem assim para o Paul uma hora. Ele diz assim: Hey, Lord Jean. Lord Jean é o título de um livro de Joseph Conrad, um livro maravilhoso. Eu tenho certeza que ele fez essa referência. Aliás, pega o encarte de Sgt. Peppers. Quantas referências culturais não há ali? Você tem Aldous Huxley, você tem Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, você tem até o Karl Marx, você tem Carl Gustav Jung, enfim, né? Tem Oscar Wilde, entre outros ali. Opa, já é uma referência, entendeu? Então, naquele tempo ainda se tinha essa sensibilidade, era muito comum, e era muito comum expressar isso na sua arte, o que não é tão comum hoje, né? E à medida que o tempo passa, parece que fica pior. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um álbum clássico do rock and roll, Led Zeppelin 4. Claro, não vou analisar aqui a estrutura sonora da música, porque eu estou aprendendo muito sobre música ainda, tenho muito que aprender. Mas vamos pegar o conceito, o contexto. O que é essa imagem aqui? Claro, todo mundo já sabe que quem gosta de Led Zeppelin e curte sabe que isso aqui é a parede de uma casa. Mas quando esse álbum saiu a primeira vez, quando a pessoa olhava ele, apenas a parte da frente, se dava conta que é a parede de uma casa com uma moldura, um quadro, né? E o quadro tem, né, você tem lá impresso no quadro uma imagem antiga. Ou seja, ele dá a ideia de uma casa antiga. É uma casa antiga. Aqui nos álbuns antigos era assim, você tinha um gatefold, né? Essas capas gatefold. Quando você abre, o que que você tem aqui? Aí quando a pessoa abria o gatefold, ela percebia que se trata de uma casa em ruínas. E a parte de trás do álbum, peraí, deixa eu tô me perdendo aqui. A parte de trás do álbum, o que que você tem? Né? As ruínas dessa casa antiga e lá atrás você tem uma imagem mais moderna. Você tem mais algumas casas antigas ali, né? Típicas do Reino Unido, já também parcialmente arruinadas, né? Parcialmente já demolidas, e um prédio no estilo bem modernista, né? Sem adornos. Então parece que essa capa ela dá da parte da frente para a parte de trás, ela dá uma espécie de transição de um tempo para o outro. E o que que tem nessa imagem aqui? O que que é essa imagem, a imagem aqui dessa? Você tem o que parece ser um camponês, bem ao estilo século XIX, né? Então, falo por mim, tá? Esse encarte aqui do Led Zeppelin, ele dá uma noção de tempo, parece. Né? Aquilo que te parece uma parede um tanto mal cuidada, né? Velha e mal cuidada de uma casa, na verdade é uma casa já em ruínas. Né? Provavelmente a família que não sei se isso aqui foi tudo
manipulado para se fazer uma capa diferente, mas tudo indica que todas essas ruínas já estavam ali há muito tempo e alguém, né, com uma sensibilidade artística ali, né, diferente, decidiu fotografar isso para fazer a capa do álbum e para dar uma noção de temporalidade, né? Na parte da frente você tem uma imagem antiga e na parte de trás você tem, né, uma imagem já moderna. E no meio disso você tem a transição, as ruínas da casa antiga, dando espaço, abrindo a tua visão, o teu campo de visão para um espaço mais moderno. Lá atrás você tem um edifício, né? Já, né? Século XX, né? Enquanto essa casa parece século XIX. A família que viveu aqui, provavelmente, todos já estão mortos, já não estão mais aqui. Então, isso aqui era o interior de uma casa. E agora, esse interior, com a casa demolida, o que sobrou, né, os vestígios, você tem a amostra para todo mundo dos vestígios das pessoas que viveram ali, né? Então, ele dá uma ideia de transição, né? Pode também dar uma ideia de decadência. Não sei exatamente qual a intenção deles. Aqui, claro, esse gatefold famoso também, segundo consta, parece que é a imagem de Gandalf, né? Afinal de contas, o grande Tolkien, né? Esse grande escritor, ele é inglês e toda essa geração de músicos cresceu lendo Tolkien também, né? Entre outros grandes escritores, pegar os irmãos Grimm, né? Fábulas de La Fontaine, Esopo. Então era muito comum isso. Na época, essa referência cultural mais profunda era muito comum. E essa capa aqui, ela desperta bastante a imaginação, né? Uma coisa misteriosa. Quem é esta pessoa aqui? Né? Então você vê, mesmo que tudo isso aqui fosse projetado para ser, para dar, a questão é que eles estão querendo dar essa ideia de uma espécie de transição no tempo, né? De que as coisas passam, né? E que, vamos dizer, isso até parece até ter um pouco de proporções bíblicas, né? Como está lá no Eclesiastes. Uma geração passa e a geração que vem, né, a geração que chega, né, que sucede a outra, não se lembra da anterior, né? E o que restam são ruínas. É mais ou menos isso aqui. Quer dizer, tem todo, no meu entender, que tem todo um contexto bastante profundo nesse álbum, mas que ele te convida a, vamos dizer, a meditar sobre uma série de coisas, tem uma referência, uma possível referência literária aqui bastante profunda. Então ele te convida a ir além disso aqui, né? É uma cultura que te desperta, ainda te desperta a sensibilidade e a atenção para referências culturais mais elevadas, mais profundas, mais interessantes. Não que isso aqui deva ser descartado em seguida, ao contrário, é um excelente álbum, esteticamente, né? A estética da música aqui é uma evolução surpreendente dentro do rock, digo. Mas você percebe que todo o contexto aqui, vamos dizer, histórico, ele remete a mais ou menos um século antes, século XIX, né? Onde uma explosão filosófica, literária fora do comum, né? Então ele sugere uma série de coisas para você pensar, para você partir daqui e pensar em coisas mais a mais. Você voltar no tempo e perceber outras coisas, se interessar, você sair do seu tempo um pouco e perceber coisas do outro tempo, se interessar por elas, conhecê-las, né? Mas é claro também que os sinais do nosso tempo, nós temos que perceber, nós temos que nos dar conta dele. E é esse o diferencial que nós temos que ter. Vamos perceber bem como é que, em que estado estão as coisas no nosso tempo quando passamos a aprender o que acontecia no tempo anterior ao nosso, à nossa geração. Por exemplo, como é que o Rimbaud, numa das poesias dele, explica? Ele fala sobre os operários, as pessoas construindo prédios, construindo lá, a Torre Eiffel, construindo os metrôs, né? Tudo no martelo, todos trabalhando, né? Todos botando a mão na massa. Aí ele fala, que século de mãos, né? E ele fala até da musicalidade, né, dos operários, um batendo lá, outro batendo aqui, aquilo vai formando um ritmo, tan, tan, né?
Você tem lá o tempo da Revolução Industrial. Então, quer dizer, ele tem no meu entender, isso aqui já tem uma bagagem cultural, assim, uma referência cultural que remete a uma série, vai, pelo menos se você tiver um pouquinho de interesse, um pouquinho de perspicácia, você vai percebendo, ele se refere a uma série de coisas. Você mesmo pode perceber, você mesmo pode abrir caminhos por aqui para uma série de coisas a mais e que remontam a um tempo anterior a isso aqui. Até na questão das músicas, né? Você também vê influências aí importantes, né? Se você, por exemplo, se você pegar a faixa The Battle of Everyone, que é uma faixa que é uma da, eu gosto quase, a Starway to Heaven é uma música linda, mas essa música, Battle for Everyone, é uma música assim, bom, ela só pela estética musical dela você percebe que ela é de outro tempo, ela não é de agora, ela não é nenhum rock. No meu entender, como eu sei que o Jimmy Page sempre foi um cara muito atento, né, a todos os estilos musicais, o Jimmy Page é um cara que nasceu para fazer música. Então, me parece que a referência que ele está pegando aqui para pelo menos produzir esta música, aqui, Battle for Everyone, talvez, não sei se vocês conhecem, uma banda dos anos 60, fez muito sucesso nos anos 60, nos anos 70 ela já ficou um pouco defasada, né? Porque era uma banda muito hip, aquela hip mesmo, que se chama The Incredible String Band. Esta aqui. Essa banda, ela estourou, ela não fez tanto sucesso assim, mas é uma banda que entre os hips, ela estourou. É uma banda inglesa, né? E eles fazem um som que, vamos dizer, esteticamente é místico, vamos dizer assim. E eles usam muitos instrumentos folclóricos, tradicionais. Não muito a guitarra elétrica, não muitos instrumentos modernos. Né? E as canções, as letras também se referem, né, a coisas mais místicas. Né? Então, e como eu sei que são todos da mesma terra, e de certa forma, né, um sempre estava atento ao outro, né, um sempre colhia ideia no outro, eu tenho quase certeza que essa música, essa faixa do Led Zeppelin 4, Battle of Everyone, elas têm uma forte influência da banda Incredible String Band. Assim como teve da banda também o Spirit, né? Aquela questão lá ridícula a suposto plágio que o cometido pelo Jimmy Page na composição do Starway to Heaven, com relação à introdução da música Taurus do Spirit, o vinil não está aqui, está para lá. Então você tem essa banda Spirit, acho que o primeiro álbum deles você tem uma música que chama Taurus. A introdução é exatamente a da Starway to Heaven, mas não é um plágio. E como é que eu sei disso? Bom, o meu pai é músico há 50 anos. E o que até uma coisa que me surpreendeu foi o Gastão Moreira, né, o apresentador, o Casa Gastão, o ex-MTV lá. Ele estava comentando sobre a Taurus e a banda Spirit e a música Taurus, e ele falou, pô, porra, Led Zeppelin, porra, Jimmy Page, como é que você pode copiar a música dos caras? Você saiu em turnê com os caras e copiou a música do cara. Porra, Gastão, que é isso, cara? Como é que você não comete uma gafe dessa? O meu pai conhece isso, meu pai escutou, meu pai não conhecia a banda Spirit, ele escutou, eu coloquei ela pra ele, ele não, filho, só é plágio quando você tem mais de cinco compassos exatamente iguais a uma música já existente. Ali você tem só a introdução. Escute as duas músicas. A introdução é a mesma, mas passou dos 30 segundos, elas vão para caminhos totalmente diferentes. Tanto a Stairway to Heaven quanto a Taurus, totalmente diferentes. Né? Embora a introdução seja maravilhosa, mas você vê assim, você percebe assim que a criatividade ali, por exemplo, pega uma banda como Led Zeppelin, é uma das bandas de rock mais criativas que tem. É claro que você tem que mencionar também toda essa questão que o professor Olavo coloca também com muita eloquência sobre a revolução cultural, tudo isso você tem que ver. É claro que essas bandas também se articulam um pouco. Oh, afinal de contas, Jimmy Page não era o entusiasta por Aleister Crowley? Cara, no meu entender, eu leio o Aleister Crowley aqui. Aquilo para mim é um débil mental. Onde que aquele homem quer chegar com aqueles escritos? Mas é um cara que fica pagando de místico, né?
E era muito moda ali entre os jovens, né, entre os anos 60 e 70, essa coisa mística, né? Que depois se vê que no final dos anos 70 a coisa foi descambando pro punk, pro protesto, porque na medida em que o rock progressivo foi se tornando muito extravagante e longo, alguma coisa tinha que vir para dar uma equilibrada, né? Mas você vê como a história do rock, né, ela se enquadra na música e ela tanto positiva quanto negativamente, ela vai ajudar a orientar um estudante sério a aprender coisas, e aprender muitas coisas, até sobre a história do seu século, né? A história política, a história cultural, a história do comunismo, a história da arte, ele vai entender muito isso aí, porque tem muita referência cultural nessas produções artísticas ali, dentro do rock, do pop, do metal, né? Que é isso assim, que é uma vergonha para esse bando de Olavetes, esses alunos do professor Olavo Carvalho, que em vez de aproveitar a riqueza das aulas do professor Olavo, ficam aí papagaiando, vomitando, regurgitando o discurso do professor Olavo e ainda estragando a imagem do professor Olavo aí para fora, né? Então, vocês têm que procurar siga o exemplo do professor Olavo. Quantas vezes ele já não explicou? Estou dando instrumentos intelectuais para vocês, estou despertando instrumentos intelectuais em vocês e vocês vão projetar isso numa tese que lhes interesse. O professor Olavo sempre explicou: você pode fazer estudo sobre qualquer coisa e ampliar aquilo de forma extraordinária, se você se esforçar, né? Que nem lá, ele não conta que como é que ele aprendeu sobre biologia quando ele era pequeno, o professor Olavo. O professor dele ficou 6 meses ensinando só sobre a cultura do camarão, né? O ciclo de vida do camarão, a natureza do camarão, a pesca do camarão, o comércio do camarão, porque é uma referência. Dali ele pode compreender toda a biologia do reino animal, né? A partir de um ponto específico, vamos dizer, do método indutivo por dedutivo, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa no rock. É claro, tem muita coisa no rock. É música boa. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa. E você pode aprender muita coisa não só de música, mas você vai pelos contextos, né, das criações musicais ali no rock, você pode pegar, você pode descobrir referências culturais muito mais elevadas que o próprio rock e preencher a sua mente de cultura, preencher, né, vamos dizer, intensificar a sua inteligência, perceber coisas a mais, perceber um mundo a mais em torno de você, né, e desenvolver o estudo. Eu estou tentando, procurando aqui desenvolver um estudo nesse sentido. E que nem ali eu fiz com o black, continuo fazendo com o black metal, né? Com relação ao comunismo. E isso tudo, na medida que eu vou organizando esse pequeníssimo estudo, ele vai abrangendo uma série de coisas. Eu vou tendo que organizar todas as minhas ideias, vou tendo que estudar mais a história do comunismo, a história geral, teoria do Estado, vou tendo que ver, vou tendo que prestar mais atenção em filosofia, né? Tem que recorrer com mais frequência aos livros de filosofia, às literaturas, né? Sobretudo as literaturas do século XIX, que fazem muita referência aos movimentos revolucionários, à psicologia. Tudo isso na medida que você vai organizando essas ideias, no meu caso aqui sobre a história do black metal, ele vai abrangendo uma série de questões culturais, espirituais, políticas, né? E que você vai tendo que você vai percebendo a necessidade que você tem de aprender cada vez mais para poder analisar aquele pequeno fato ali. Então ele vai organizando todo o teu estudo, né? Ele vai disciplinando a sua mente e o seu método. Você vai criando um método, né? A partir de um ponto específico, né? Ou seja, a partir do pequeno estudo, da pequena comparação que eu fiz com o Lords of Chaos, com os demônios do Dostoiévski, eu fui melhorando, eu fui organizando todo o meu estudo, minhas leituras na área de filosofia, de literatura, de psicologia, de história, de política, de revolução cultural, socialismo, comunismo, porque ele abrange tudo isso, entende? Então você tem que ser inteligente. O que me dava raiva, cara, é ter que ouvir, assim, muitas vezes, não todos, mas muitos alunos do professor Olavo, assim, você falava lá do Pink Floyd, falava lá do Metallica,
Ah, essa cultura, essa subcultura não é comigo. Eu sou da alta cultura. Ah, vai tomar no meio do teu cu, meu. Você é só um papagaio, tá? É que nem lá no episódio do Simpsons, lá o Sr. Burns. Tava lá envolvido numa encrenca, chamou os advogados dele para resolver o assunto, daí ele queria uma opinião dos advogados dele sobre aquela situação e os advogados todos só repetindo aquilo que o Sr. Burns sempre dizia para eles. Aí o que o Sr. Burns disse? Ah, esses pensamentos são meus, vocês não pensam, vocês arrotam. É isso que vocês fazem. Muitos de vocês, Olaves, vocês só arrotam. Vocês não têm tese alguma, mesmo que fosse uma tese pequena, mas vocês não sabem desenvolver coisas. Grande parte de vocês. Não estou dizendo todos. Está cheio de alunos do professor Olavo, está cheio de alunos brilhantes, geniais. Mas estou referindo a esse bando de idiotas, né, que vão se tornando vaidosos e muito mais interessados em ostentar erudição do que aprender algo, desenvolver um estudo à parte. Que no caso eu estou fazendo aqui. Eu confio muito nisso. Eu acho que isso. Não estou dizendo que isso tenha um valor extraordinário, mas acho que algum valorzinho tem. Acho que alguma contribuição isso pode ser. Entendeu? E vale a pena, é uma coisa. Eu poder, tipo, pô, uma coisa que antes era só um hobby, eu gostar de escutar música e colecionar discos, agora é algo que se articula com os meus estudos, né, com as minhas leituras. Que é uma coisa melhor que essa? Era mais ou menos isso.